A maior investigação já produzida pelo Ministério Público de São Paulo contra o PCC foi encerrada sem qualquer punição. O dossiê reuniu ao longo de 3 anos e meio milhares de interceptações telefônicas, documentos, relatórios, apreensões de armas, drogas, além de depoimentos que levaram à denúncia de 175 criminosos, incluindo Marcos Williams Erbas Camacho, ele é o Marcola, o chefe da organização. Apesar do volume robusto de provas, as inúmeras decisões liminares, sucessivos recursos, fragmentações da ação penal e discussões procedimentais fizeram o caso se arrastar por mais de uma década e foi prescrito. A investigação foi descrita pelos promotores como o maior mapeamento da história do crime organizado no Brasil e trazia um raio-x completo e inédito da estrutura da facção, revelando, dentre outras coisas, planos de homicídios, resgates e atentados, além de revelar o faturamento milionário do grupo, cerca de 10 milhões de reais naquela época. Chamar o delegado Palumbo para trazer a análise, a investigação sobre a maior investigação feita, sobre o PCC, e acabou sem o julgamento dessas figuras, delegado? É tipo fazer um gol e o VAR veio e falar não vale nada. Mas, enfim, serviu para mapear, serviu para mostrar quem são os líderes, mas não se pode punir porque a prescrição está no direito e a perda do Estado de poder punir alguém ou exigir judicialmente alguma coisa, mais uma benesse aí do crime, que vai se beneficiar com isso. É lamentável, a gente lamenta muito que a justiça é extremamente morosa em alguns casos, extremamente célere em outros, como a gente viu aí no julgamento dessas pessoas que estavam no dia 8 de janeiro, foi super rápido, prisão, julgamento, e, assim, o Brasil, infelizmente, é assim, a justiça, ela deveria ser cega, por isso que a estátua tem uma venda nos olhos, mas as injustiças são visíveis para quem quiser enxergar. Você, Dávila, qual é a discussão que a gente precisa fazer após um trabalho tão aprofundado sobre a atuação dessa facção criminosa, mas também a prescrição, Passou muito tempo e, no final das contas, esses criminosos não foram julgados. Bom, primeiro, frustração. Frustração com um trabalho primoroso aqui da Procuradoria de São Paulo. A promotoria fez um trabalho excepcional e isso foi jogado fora. Por quê? Porque os mecanismos protelatórios se sobrepuseram às evidências cristalinas levantadas pela investigação. O que mostra que no Brasil, quando se tem muito dinheiro, é possível fazer com que o processo prescreva e que bandidos saiam pela porta de entrada da cadeia. É mais um tapa na cara da sociedade, que vê o avanço do crime organizado, a cooptação da justiça por essas organizações como o PCC, que cada vez mais transformam o Brasil num narco-estado. Esse é um ponto muito importante. Deixa eu até passar para o delegado Palumbo. Delegado, estamos falando de organizações criminosas que têm muito dinheiro, Podem contratar advogados caríssimos, bancas renomadas de advocacia, e aí, com uma boa defesa, esses advogados conseguem protelar ao máximo o avanço desses processos. E aí acontece justamente isso, a prescrição. Muitos acabam sendo julgados por outros crimes. Mas qual é a análise que a gente precisa fazer sobre o poderio econômico e como isso acaba ajudando os criminosos? A análise que a gente precisa fazer, Caniato, é que chefes de facções, crimes hediondos, tem que ser imprescritível. O Ministério Público fez um trabalho brilhante com o apoio da Polícia Civil principalmente, chega a descobrir fatos revelantes, criminosos de alta periculosidade, e aí você oferece uma denúncia que depois, por força de lei, passado um período, o Estado não tem mais o direito de sequer prosseguir com aquela ação, é extinta a ação, e o bandido é que se dá bem. Então, o faccionado, crimes hediondos, crimes pesados, tem que ser imprescritível. Não adianta. Às vezes o processo se arrasta por décadas, como foi o que aconteceu. Homicídios também, se não julgar em 20 anos, não tiver uma solução em 20 anos,
você pode achar esse indivíduo depois do 21º ano, não vai acontecer absolutamente nada com ele pode até bater no peito e falar, matei mesmo, não vai acontecer nada porque está na lei a prescrição. Então a gente precisa entender, né, a sociedade precisa entender, através dos seus parlamentares, claro que não são todos, uns são bem linha dura, tem vários deputados linha dura, de que a gente tem que acabar com a prescrição no caso desses crimes para que isso não ocorra. Um trabalho bem feito de investigação, mas como o Dávila mesmo falou, você tem um advogado, você tem recurso, você não tem um advogado, você tem vários advogados contratados pelo crime organizado que pagam por mês, são salários altíssimos para eles serem funcionários exclusivos do crime organizado. E aí acontece isso, eles vão achando as brechas na lei, vão entrando com recurso aqui, outro acolá, fazem contas até prescrever. Quando prescreve, pronto, está prescrito, acabou. Não tem mais o que se fazer, é um trabalho inteiro jogado fora, o suor de policiais, o suor de promotores que acabam ficando frustrados por não poderem ir até o final e dar uma punição exemplar a esses criminosos que, mais uma vez, por causa das benesses da lei, acabam sendo beneficiados, Canhão. Quer dizer, tem bancas famosas e advogados conhecidos que são apontados como defensores de integrantes de facções criminosas. Inclusive aqui em São Paulo se falou de muitos nomes. Esse daqui já defendeu fulano, essa banca aqui ganhou muito dinheiro porque defendeu aquele chefão. Enfim, há histórias e mais histórias quando a gente fala de advogados que defendem integrantes de facções criminosas. Você, Diego, a maior investigação da história e uma sensação de frustração, quais são suas reflexões a respeito desse importante trabalho que foi desenvolvido, né? Muitos apontamentos, sabemos muito mais da atuação do crime organizado por conta dessa investigação que durou tanto tempo, mas no final das contas muitos se frustraram, né? Porque não necessariamente houve julgamento e essas pessoas acabaram ficando tranquilamente nas suas casas. Enfim, queria que você trouxesse análise sobre a prescrição desses episódios, desses casos. Pois é, Caniato, é aquele descompasso que existe entre a realidade brasileira e aquilo que dispõe a nossa legislação. É muito frustrante comemorar o bom trabalho feito pela Polícia Militar em operações, em reiteradas operações contra o crime organizado, mas não ver o sistema de justiça dando o andamento que a sociedade espera, dando a punição que merecem essas pessoas. Enfim, isso é o que cria esse solo fértil, essa terra roxa para que o crime organizado floresça aqui no Brasil. Não à toa, ano após ano, as facções criminosas aumentam as suas receitas. Não à toa, ano após ano, o Brasil passa a receber operações também de organizações criminosas estrangeiras, como já foi desbaratado pela Polícia Federal, até mesmo uma célula do Hamas atuando aqui em solo brasileiro. Então, eu reitero o meu argumento anterior. É necessário uma reforma do sistema de justiça. É necessário acabar com o tanto de benefícios, inclusive os benefícios processuais, as possibilidades infinitas de recurso, a possibilidade infinita que esses criminosos, que têm um poder econômico justamente para contratar esses bons advogados, que não tem nada a ver com as brechas que tem o sistema de justiça, apenas se utilizam dessas possibilidades que a própria lei oferece, mas enfim, os criminosos têm dinheiro para contratar esses advogados e assim postergam os seus processos, jogam o processo para um tribunal, depois faz um recurso procedimental para um tribunal superior, joga para o STF, volta para o STJ, aí volta a discutir o mérito no Tribunal de Justiça. Quando é o momento de se de fato julgar o mérito dos crimes praticados, aí ocorre o que nós estamos noticiando hoje aqui. É mais um absurdo, tal como foi um absurdo quando nós tivemos que repercutir que o André do Rap foi colocado em liberdade, tal como foi um absurdo quando nós tivemos que repercutir aqui que o André do Rap teve devolvido um helicóptero, devolvido um imóvel de alto valor, tal como nós tivemos que repercutir aqui tantos outros líderes de organização criminosa que são colocados em liberdade em razão de questões processuais, depois fogem, deixam o país, nunca mais são encontrados e seguem controlando as atividades das facções criminosas. Se nós não... Travou de novo o sinal do Diego, mas a gente compreendeu bem a análise e a defesa feita por ele. Deixa eu passar mais uma vez para o Dávila, que a gente tem acompanhado, né, Dávila? As discussões e o avanço daquele PL antifacção. É um PL que reúne dispositivos para consertar a legislação e enfrentar o
crime organizado, às facções criminosas, dará mais poder às forças policiais para enfrentar essas mega facções? Colabora, Caniato, mas nós precisamos da lei antimáfia. E essa lei antimáfia provavelmente vai estar dividida. Um pedaço na lei antifacção, outro pedaço na PEC da segurança e outro ainda a ser apresentado. Aquele conjunto de medidas da lei antimáfia italiana deveria servir de exemplo para o Brasil, porque ali tem algumas coisas já contempladas, por exemplo, no PL antifacção. Por exemplo, o cumprimento da pena, na PEC da segurança da pena integral, ou seja, zero de redução de pena, isso é importante. Tem no PL da antifacção também a construção de presídios de segurança máxima para isolar faccionados de demais criminosos, isso também é outra medida absolutamente importante, mas tem uma outra medida que não está contemplada nem no PL antifacção e nem na PEC da segurança, que é a criação de uma agência independente, como é a famosa DEI na Itália, que permite justamente reunir promotores, Receita Federal, Polícia Civil, Militar, todo mundo que participa para criar este quebra-cabeça do crime organizado, da sua movimentação financeira, das suas atividades criminosas, muito parecido como foi feito nesta apuração da investigação aqui em São Paulo, que agora vai ser jogada na lata do lixo, porque isso faz com que as organizações mafiosas sejam mapeadas em todas as suas atividades, inclusive as atividades internacionais, e sejam combatidas. Não é por outra razão que atividades mafiosas na Itália estão cada vez mais indo para outros países, como o Brasil, por causa do rigor da lei e da pena na Itália. Pois é, daqui a pouco o Diego Tavares volta com a gente, daqui a pouco ele vai trazer as análises sobre quais são os caminhos possíveis, né, para evitar esse tipo de problema. O delegado Palumbo apontou que haveria a necessidade de você aprovar uma legislação que, para alguns casos, o crime não prescreveria. E aí esses integrantes de facções criminosas que têm muito dinheiro, podem contratar vários advogados, eles não iriam se beneficiar desse prazo da prescrição. Enfim, é algo que a gente precisa discutir também. Deixa eu só passar para o delegado Palumbo, enquanto o Diego não volta. Delegado Palumbo, o PL antifacção, um avanço? Faltaram muitas coisas? Qual seria o ponto crucial que o senhor, se pudesse, incluiria nesse projeto de lei? Olha, foi um avanço, saiu da Câmara dos Deputados como um avanço, foi para o Senado Federal, já mudaram praticamente tudo, já desqualificaram o projeto de lei que saiu da Câmara dos Deputados, diminuindo pena, né, colocando o preso para votar, o que tinha sido extinto aqui no PL, que o relator colocou pela extinção, acabando com o auxílio reclusão, que é um absurdo o preso receber, a família do preso receber dinheiro, enquanto a família da vítima não recebe nada. Ou seja, a gente vê um alinhamento aí do governo federal, literalmente aí não querendo endurecer as penas, não querendo tornar a vida de criminoso mais difícil. E o que o Dávila falou é muito interessante. Quando um bandido, ele sai, um criminoso, um mafioso, sai da Itália e procura o Brasil, é porque, é lógico, como o Dávila mesmo falou, a lei lá está complicada, ficou ruim para eles. E isso acontece em todos os setores. A gente pode falar até sobre o crime que acontece nas ruas. Quando um bandido percebe que não tem um patrulhamento, não tem a investigação, ele vai atacar vítimas daquele bairro. Aconteceu muito isso nos anos de 2018, 2017, quando tinha aquele novo cangaço, onde 20, 30 marginais com carros blindados, principalmente SUV, faziam um furo na blindagem lá atrás, colocavam um tripé com uma .30, uma .50, literalmente eles explodiam 1, 2 bancos por dia aqui na cidade de São Paulo, depois com o reforço do patrulhamento, com a entrada de grupos especiais combatendo esse crime e com trocas de tiro, onde vários bandidos acabaram perdendo a vida. O que eles fizeram? Eles migraram para o interior, aonde cidades que têm uma viatura, uma delegacia, a delegacia fechada, fica 2 patrulheiros de pistola e com uma calibre 12. Eles iam lá, né? Fechavam a cidade, colocava
grupos de bandidos na frente de batalhões da polícia militar, atirando sem parar de delegacia, explodir o banco e ir embora. O crime, ele procura facilidade, ele procura o que é melhor para eles. Eles têm medo de uma punição exemplar. Agora, aqui no Brasil, que bandido que vai ter medo de uma punição exemplar? Acabei de citar o exemplo daquele feminicida que ele foi passar numa audiência de custódia, só faltaram colocar ele numa rede e alguém abanando ele lá, perguntando se ele queria uma massagem no pé. Aí, quem está assistindo aquilo lá não é só gente de bem. Bandido tem celular, inclusive na cadeia. Criminoso tem celular nas biqueiras, eles ficam lá rolando lá os grupos de WhatsApp, Instagram, Facebook. Olha como é que eles trataram aqui um dos nossos, olha como a gente é tratado bem por esse juiz. Aliás, os bandidos já sabem até qual vara, cidades onde tem diversas varas criminais, como por exemplo Ribeirão Preto, Campinas, São Paulo, eles já fazem conta. Olha, se eu cair aqui na primeira vara criminal de Ribeirão Preto, cujo juiz é o doutor Guaraci, tô ferrado, porque ele é linha pesada. Eles sabem disso. Eles sabem o promotor aqui de Ribeirão Preto, doutor Teotônio, extremamente linha pesada. Eles sabem disso e ficam com medo de cair e ser julgado, processado por essas pessoas. Agora, quando tem um juiz já complacente, bonzinho, garantista, que serve café, quando cai nesse tipo de vara, que cai com esse juiz na vara deles, eles ficam extremamente felizes. Pode ficar tranquilo que ali é dos nossos. É assim que pensa o bandido. Não pense vocês estudiosos, vocês que passaram a vida inteira estudando no carpete, no ar-condicionado, que o bandido não fica olhando quem é que vai julgar. No grupo de operações especiais tinha 5 grupos lá e um supervisor que era o 01. Quando tinha revista em cadeia, eles temiam alguns grupos e outros não temiam, porque o delegado ia lá e comia banana e tomava café com eles. É assim que funciona o crime. Pois é, o Diego Tavares conversava com a gente há pouco, né, Diego? Muito vento em São Paulo, instabilidade na rede de energia elétrica, teve uma queda de energia onde está o Diego Tavares, por isso a gente interrompeu o comentário dele. Agora, Diego, você discorria sobre a estratégia dos integrantes das facções criminosas de protelarem ao máximo, né, os processos com o objetivo de alcançar a prescrição, lógico. Eles têm muito dinheiro e conseguem contratar muitos advogados, bancas famosas. Mas qual a saída, então? Tornar alguns crimes imprescritíveis? Pois é, Caniato, estou vivendo a notícia ao vivo aqui e o sempre também, sempre importante mencionar, o descaso da nossa concessionária, a Enel. Ventou aqui realmente, já fiquei sem energia no escritório e na minha casa hoje, estou na casa da minha mãe agora e também estou sofrendo aqui com esse péssimo serviço, infelizmente. Mas sobre o crime organizado, que é de fato a nossa pauta, a solução é entender que nós temos hoje no Brasil 2 categorias de infratores. Nós temos o criminoso comum, que também tem que ser punido, que também tem que ser reprovado pela sociedade e tem que cumprir uma pena severa, se possível. Mas nós temos uma segunda categoria de criminoso, que é o faccionado, que não pode ter os mesmos direitos, as mesmas garantias, porque o faccionado ele faz do crime a sua profissão de fé. É uma pessoa que dificilmente será recuperada e que causa um problema endêmico no país. São invasores que têm certidão de nascimento brasileira, mas que fazem parte de grupos que querem separar pedaços do território, que querem impor símbolos, que querem impor legislação própria aqui. Então, essas pessoas não podem ter um tratamento da lei que recebe também o criminoso comum. Essas pessoas precisam de uma legislação que seja mais célere, que seja mais dura, precisam de estabelecimentos prisionais próprios, tal como nós acompanhamos que aconteceu em El Salvador. É um país totalmente diferente do Brasil, um país muito pequeno, mas que tem um laboratório que merecia ao menos um estudo do Brasil. Você precisa sim separar essas lideranças de facção criminosa, os membros de facção criminosa, em um presídio no qual eles não possam converter outras pessoas também para a facção, onde eles cumpram penas mais severas, onde eles não tenham acesso à progressão de regime, onde eles não tenham o direito à visita íntima e tantas outras benesses que os criminosos em geral têm. Então, nós precisamos entender que existe uma guerra em curso no Brasil. Enquanto nós não nos dermos conta que nós estamos em uma guerra, nós não vamos conseguir tratar esses criminosos de forma adequada. E aí, nós vamos sempre repercutir aqui o crescimento das facções, o engrandecimento da riqueza das facções, do poder bélico das facções, e a resolução do problema, infelizmente, vai sendo jogada só ao debate de eleição
em eleição e de forma muito perigosa, inclusive com interlocutores das facções nessas eleições, porque também não é mais novidade. As facções criminosas investem nas eleições, estão cada vez mais fazendo parte da estrutura do Estado. Então o problema só se agiganta. Enquanto nós não entendermos que é uma guerra e começarmos a enfrentar isso como uma guerra, dificilmente a solução do problema virá.